paz, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta aos Salmos de número 3, ao livro de Salmos, esse livro tão maravilhoso, tão espetacular. Não é verdade? O livro de orações, o livro de meditação, fala a nossa alma, né? Então isso é maravilhoso. Ele conhece, ele fala sobre as nossas dores, e nesse salmo sobre o medo, sobre o perigo, olha. Todos nós enfrentamos isso na vida. Ninguém está isento. Lembre sempre disso. O que diferencia é Deus. O que faz a diferença é o Eterno. Lembre sempre disso, tá bem? Vamos dar ao estudo de hoje, no Salmo 3, o seguinte tema: dormir em meio à guerra, a fé que descansa. O que nós iremos aprender nesse estudo hoje? Nós iremos aprender a transformar medo em oração, insegurança em confiança. Nós haveremos de descobrir que a segurança verdadeira não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. Haveremos de ver como a fé pode cantar, mesmo quando o inimigo cerca-nos por todos os lados. E nós seremos encorajados, lógico, a clamar ao Senhor em meio à aflição, confiando que Ele ouve e não apenas ouve, Ele age. O tema desse estudo, ou seja, a síntese de tudo isso é o seguinte: em fuga, Davi estava fugindo do seu próprio filho. Davi se refugia, não no deserto, se refugia. Antes de refugiar-se no deserto, ele se refugia em Deus. Ele não nega o medo, mas entrega sua alma ao Senhor. Rodeado por inimigos, ele deita e dorme, porque sabe que o Senhor o sustenta. Meus queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, a título de introdução, deixe-me dizer a você o seguinte: poucas orações na Bíblia são mais intensas do que esta. Atentem para essa oração. O Salmo 3 é o primeiro com o título na coleção de Davi. E já se destaca por revelar um momento doloroso e íntimo, ou seja, a sua fuga de Absalão, o seu próprio filho. O evento que está registrado em 2 Samuel, versículo 15. Davi está em desvantagem, cercado, ferido emocionalmente, mas não destruído. Neste salmo, ele nos ensina a fazer, aliás, nos ensina o que fazer quando tudo ao nosso redor parece ruir. Sabe o que é que temos que fazer? Clamar. Clame ao Senhor. Confie nele, coloque a sua confiança nele. E por último, descanse no Eterno. Descanse nele. Então este salmo é um manual prático da fé para os dias sombrios. Ele mostra que não é a ausência de batalha que define um homem de Deus, não, mas a confiança em quem o sustenta no meio da batalha. Isso é simplesmente espetacular. Vamos ao salmo, vamos observar. Veja, os primeiros 2 versículos, vamos dar a essa porção o seguinte tema: aumento da aflição. Versículo 1 e 2. Veja no versículo 1: Senhor, como tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Versículo 1, né? Então Davi vê os seus inimigos se multiplicando. Os ataques não são apenas físicos, são também espirituais. Observe, não há salvação para ele em Deus, dizem. Meu querido amigo, o diabo, ele tenta nos fazer duvidar da fidelidade de Deus. Em tempos de dor, ele sussurra: nem Deus está contigo. Mas a fé responde: tu, Senhor, és o meu escudo. Isso basta, isso é tudo que nós precisamos. Observe, em segundo lugar, confiança no caráter de Deus. Observe o que ele diz no versículo 3: mas tu, Senhor, és um escudo
escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Olha que coisa. Então aqui o tom muda. Davi tira os olhos do perigo, tira os olhos do inimigo e ele fixa-se no Senhor. Ele declara quem Deus é. Observe, ele diz que Deus é proteção, Deus é dignidade e Deus é exaltação. Meu querido, quando tudo nos rebaixa, quando tudo nos humilha, quando tudo nos empurra para baixo, Deus nos levanta. A glória do crente não está na ausência da vergonha, mas na certeza de que Deus é o nosso escudo. Observe em terceiro lugar, a paz em meio à guerra, versículos 5 e 6. Agora observe o versículo 5. Deitei-me e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Este é um dos versos mais poderosos da Bíblia. Quem dorme no campo de batalha, amigo? Davi dormia. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus o sustentava. Isso que faz a diferença. Você pode dormir hoje mesmo. Dormir com os problemas não resolvidos. Se você souber de uma coisa, se você souber que o Senhor está no controle. Entende isso? Né? Observe agora em quarto lugar, o clamor pela vitória, versículos 7 e 8. Ele diz no versículo 7, levanta-te, Senhor, e salva-me, meu Deus. Então Davi pede que Deus se levante. Ele crê na justiça divina e terminam com uma declaração firme. Do Senhor é a salvação. Nossa salvação, meu querido amigo, não vem da política, não vem do poder financeiro, não vem das nossas amizades, né? Ou da estratégia, da nossa própria sabedoria, ou mesmo do acaso. Não vem nada disso. Ela vem do Senhor. Isso basta. A nossa salvação vem do Senhor. Observe o que disseram alguns teólogos sobre esse assunto. Por exemplo, João Calvino disse que Davi, por este salmo, através deste salmo, ele nos ensina que os crentes têm livre acesso a Deus, à presença de Deus, mesmo quando os inimigos são numerosos e cruéis. É maravilhoso. O Spurgeon, um pregador do século XIX, escreveu um comentário sobre o livro de Salmo intitulado Os Tesouros de Davi. Ele diz o seguinte sobre esse salmo, ele diz, o sono de Davi era melhor do que os dos reis em seus palácios. Ele dormia no campo de batalha, mas em paz com Deus. Martin Lloyd Jones, ele diz da seguinte forma, a verdadeira paz espiritual não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus. E Matthew Henry, ele fecha dizendo o seguinte, que este salmo ensina a fé a cantar em meio ao choro. Vou ler novamente. Este salmo ensina a própria fé a louvar, a abrir a sua boca em adoração em meio ao choro. Não é maravilhoso esse texto? Essa fala dele? E a título de conclusão, deixa eu dizer para você o seguinte, você está cercado, traído, aflito? Então lembre-se, foi assim que nasceu este salmo. Davi nos ensina a levantar os olhos, a confiar no Deus que é o escudo, e a dormir mesmo com os inimigos ao redor. A fé não é ausência de medo, é confiança, mesmo em meio ao medo. Meu querido, clame como Davi, cante como Davi, confie como Davi, durma como Davi. E o Senhor te sustenta.
É Ele que te sustenta. Ele que sustenta a mim. Se você colocar a sua confiança, se Ele for a sua torre forte, o seu baluarte, o seu abrigo seguro, se você colocar a sua confiança em Deus, isso acontece com você. Que Deus abençoe você poderosamente. Amém e amém.